Quando eu era mais novo, eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos, eu comecei a assistir uma série que eu gostava muito, que era Seinfeld. E é uma série muito engraçada, né? Esse cara, esse comediante, o Jerry Seinfeld. E tem uma coisa do Seinfeld que é muito louca, e que eu li depois de um tempo, e eu fiquei meio chocado, assim. O Seinfeld, ele terminou quando a audiência dele tava no auge. Não tava no auge. E aí é uma coisa que sempre perguntam pra ele em entrevista, né? Tipo, perguntaram pra ele em entrevista, caraca, velho, você era campeão de audiência, tava todo mundo falando de você, a série tava bombando, o canal querendo renovar, mas por que você terminou? E ele olhou e ele falou assim, é porque eu queria terminar fazendo o que eu faço de melhor. Queria terminar no auge. Não queria terminar num momento triste. Não queria terminar num momento em que a coisa não tivesse do jeito que eu gostasse, ou arrastar isso daqui até não ficar bom. Que as pessoas saiam daqui com essa lembrança de como isso daqui foi foda. E não como isso daqui caiu o nível. Isso me tocou muito por muito tempo. Por apesar de ser uma coisa que me tocou, é uma coisa que dificilmente consegui praticar. Mas em alguns momentos eu consegui praticar bem, outros não, né? Então, vou dar um exemplo. Eu tive um relacionamento, que foi um relacionamento muito bom, muito legal. Um relacionamento que, gostava muito da pessoa, estávamos juntos, namorávamos, viajamos, construímos muita história juntos, e em determinado momento a gente terminou. Porém, a gente acabou continuando trocando ideia, conversando, e voltamos. Isso foi um grande erro, porque o próximo ano que se sucedeu a isso, foi um ano de um relacionamento muito triste, muito infeliz, que machucou muito a mim. E quando eu olho pra trás, eu olho e falo assim, caraca, eu tive um relacionamento muito bom até aqui. Só que o que me carrega é essa memória ruim, é esse momento ruim, é essa coisa ruim daqui. Olha que terrível. Eu penso isso no meu trabalho antigo também. Cara, meu trabalho antigo, antes de eu largar tudo pra tocar o manual, tive momentos ótimos naquele trabalho. Eu consegui números muito importantes com aquele trabalho. Eu consegui visitar eventos. Eu fui em diversos shows. Conversei com diversos artistas, celebridades. Tive experiências incríveis. Durante, sei lá, uns 3 anos da minha vida, eu fui em todos os principais shows que aconteceram em São Paulo. Entrevistei algumas das principais celebridades da gastronomia. O Fogaça, antes dele vir no podcast, eu já tinha entrevistado o Fogaça 2 vezes. Tinha entrevistado a Carosella, tinha entrevistado um monte. O Jacan, entrevistei o Jacan já. Tinha entrevistado uma galera, conversado com uma galera. Em diversos restaurantes, em diversos rolês, taranã. Só que o meu trabalho, ele acabou mudando com o tempo e eu vi aquilo ali mudando. Mas eu falei, cara, não, eu ainda gosto daqui, eu construí um bagulho aqui. E foi mudando cada vez mais pra uma coisa que eu gostava menos. Até o momento que eu olhei e falei assim, caraca, isso aqui não é mais o lugar onde eu tava. E eu tive lá uns 6, 7 meses muito infelizes. Até eu decidir largar tudo e tocar o manual. Eu não terminei na hora que eu podia ter terminado. Mas eu terminei. E ele falou assim, cara, se eu tivesse ficado um pouco mais, acho que eu teria me arrependido. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito medo, né? Nós temos medos do término. Por exemplo, aqui de Dragon Ball. Gosto muito de Dragon Ball, tá, gente? Só que eu não gosto de Dragon Ball Super. Dragon Ball Super é um motivo de discussões longas minhas com o Gabriel, nosso editor. Já discuti com o E-Nerd sobre isso, já discuto com meus amigos nerds. E por que eu falo isso? Porque mesmo Dragon Ball GT sendo uma obra imperfeita, não acho Dragon Ball GT uma coisa perfeita. O que mais me agrada em Dragon Ball GT é o fim. E por que eu falo isso? Porque eu sou muito fã de quadrinhos no geral, né? E uma coisa que me deixava muito triste, que me deixa muito triste, é o Homem-Aranha. Eu acompanhei o Homem-Aranha por muito tempo. Eu li muita coisa do Homem-Aranha. Eu li o Homem-Aranha, desde o Homem-Aranha número 1, desde a Amazing Fantasy. Eu li, acompanhei tudo, assim. Eu era tão nóia que eu li quase todas as edições do Homem-Aranha que tinham pra ler. Óbvio que tem diversas variações, né? Web of Spider-Man, Spectacular Spider-Man, blá, blá, blá. Mas a Amazing Spider-Man, eu tenho quase certeza que até determinado momento, eu li quase todas as que tinham pra ser lidas. E, eu acompanhei tudo isso durante muito tempo, porque tudo era canônico. Até um dia que simplesmente eles resetaram a história inteira. Eu parecia que em um determinado momento eu olhei e falei assim, caraca, então tudo que eu li não vale mais nada. E eu vejo hoje em dia o Zeb Wells, que é o cara que tá escrevendo Homem-Aranha, não faz sentido nenhum. Eu falei assim, caraca, isso aqui podia ter terminado há muito tempo, podia ter dado uma história com sentido, né? E acho que a gente teme o fim, porque encarar o fim é encarar a nossa própria finitude. Por que nós tememos o fim? Porque nós tememos a morte. Porque a gente quer que as coisas continuem, se estendam pra sempre, mas a gente não vai se estender pra sempre. As coisas vão terminar. Só que a gente tenta alongar elas, consertar elas, resolver elas, coisas que não deveriam ser consertadas ou não podem ser resolvidas. Relacionamentos, amores, amizades, coisas que poderiam ter chegado a um fim de um jeito digno e claro, a gente tenta esticar com a barriga. A gente tenta prolongar as coisas do jeito que não deveriam ser. Então, ao invés de a gente sair de uma situação com dignidade, clareza, diálogo, a gente quer esticar aquilo e levar para um extremo que nem sempre gera um final feliz, gera um final triste. Vou dar um outro exemplo aqui. Sherlock Holmes. Sabia que o Sherlock Holmes morreu nos livros dele? O Arthur Conan Doyle, em determinado momento, ele não queria mais escrever o Sherlock Holmes. Ele cansou do Sherlock Holmes. Ele queria escrever outras coisas. E tem um livro maravilhoso que ele morre ali no embate com o Moriarty, né? Que é o arqui-inimigo dele. Porém, as reclamações foram tantas em jornais e na imprensa e no público que lia o Sherlock Holmes que o Arthur Conan Doyle teve que continuar publicando o Sherlock Holmes. Porém, nunca mais foi a mesma coisa, assim. Quem gosta de Sherlock Holmes, eu gosto bastante de Sherlock Holmes, acho que eu li quase todos os livros, sabe que as obras consequentes aí que vieram depois da morte do Sherlock Holmes, poucas delas brilham tanto assim quanto as que vieram antes, né? E aí você acaba vendo que ele acaba virando um
um pastiche quase, né? Porque o cara jamais não queria fazer isso, né? Dragon Ball Super é isso. Dragon Ball Super se tornou uma coisa que é, você vai vendo, pô, agora o cabelo é rosa, agora o cabelo é azul, agora o cabelo é preto, agora ele é Deus, agora ele é semideus, agora é Deus 2, agora é Deus 3. É uma coisa que você olha e fala assim, pô, pra onde essa história vai? É uma história que serve-se apenas para criar mais capítulos, porque acho que essa é um pouco da dinâmica do que a gente vive hoje, né? A gente não vive mais as coisas pra aproveitar elas, a gente vive coisas que querem manter a gente preso no algoritmo, preso por horas, preso coisas que não têm significado, elas existem por existir. Elas perdem a essência delas, do porquê estamos aqui. Não importa, eu só quero que você passe mais horas aqui, porque eu vou ganhar dinheiro com essas horas que você passa aqui. Não tem mais um propósito disso. E por que eu tô dizendo isso, né? Porque eu acho que às vezes a gente precisa saber encerrar as coisas com classe, com dignidade, com clareza, para que a gente não perca o carinho que a gente tem por aquilo, e que a gente possa sentar e olhar para trás para aquilo que a gente construiu e falar, pô, isso aqui foi uma coisa da hora. E eu terminei na hora que eu precisava ter terminado. Tem uma história que eu já contei aqui algumas vezes, que é a história do meu relacionamento com a blogueira famosa, né? Eu adoro essa história, porque todo mundo fica pensando, né, quem que é, né, tal. Jamais revelarei. E qual que foi a grande coisa desse relacionamento que eu acho que foi muito interessante? Cara, um dia simplesmente a gente se olhou. A gente teve uma conversa mega séria, um dia tal, de coisas da vida. A gente viu que não batia uma coisa com a outra. A gente viu que o relacionamento deu uma leve esfriada. Um dia a gente saiu pra tomar café da manhã. Eu olhei pra ela e falei, cara, é isso então, né? Não vai muito mais pra frente que isso, não. Ela, puta, acho que é isso. E a gente terminou. Não teve aquele período, sabe aquele período que você estica um relacionamento de briga? Nunca chegou a ter isso. Então quando eu olho pra aquele relacionamento, eu olho com um carinho muito grande. Não quero voltar com minha ex, tá? Amor, te amo. Letícia, tamo junto, tá? Mas eu olho com um carinho, tipo assim, cara, eu namorei uma pessoa muito legal, muito interessante. Tivemos coisas legais que a gente fez juntos. Vivemos coisas legais juntos. Aprendi muita coisa com ela. E um dia a gente terminou. Ah, mas você odeia ela? Você tem raiva dela? Não. Porque terminou tudo tão bem, que encontro ela até hoje em eventos e gosto e conversamos, e é tão legal poder conversar e tal. E acho que essa é uma maturidade da vida muito grande, você poder olhar pras coisas e falar assim, acho que a minha história com isso daqui acaba aqui. Acho que aqui é o ponto para que essa relação não piore. E acho que a gente não consegue dar esses fins pelo nosso medo da finitude, por nossa falta de atitude, por a gente projetar coisas na nossa cabeça de que se a gente fizer isso aqui a gente resolve, mas se fulano agir de tal jeito, fulano não vai agir de tal jeito. Fulano não vai agir de tal jeito. Ele vai agir exatamente do jeito como ele age. Ele não vai mudar. As coisas podiam resolver, as coisas podiam não ter ido parar no processo, podiam não ter parado assim, podia ter sido assado e tal, mas não foram. E as coisas continuam sendo como elas assim são. Então, às vezes é preciso ter alguém com maturidade, firmeza, atitude, para saber onde dar o ponto final nas coisas que elas precisam ser dadas. E recomendo isso a você. Talvez na sua vida tenha um relacionamento que ele já tenha acabado faz tempo e você tá machucando você e a pessoa com a qual você se relaciona. Esse relacionamento pode ser uma amizade, pode ser um namoro, pode ser alguma outra coisa. Talvez seja a hora de você terminar. Talvez aquele trabalho onde você esteja prolongando aquele trabalho. Talvez seja a hora de você ir trabalhar em lugares novos, com experiências novas, com coisas novas. Talvez as relações com seu amigo não funcionem mais. Aquele amigo seu que era tão próximo, talvez não seja mais tão próximo de você. Talvez aquele bairro onde você mora. A minha relação, por exemplo, com São Paulo tá chegando ao fim. Tenho certeza que eu só não saio de São Paulo ainda porque não tenho oportunidade. Mas assim que a oportunidade vier, sairei de São Paulo. Porque eu sei que eu estou mais feliz morando nessa cidade. E acho que a gente precisa entender um pouco disso, porque às vezes saber dar um fim é saber dar vida nova por outras coisas. Saber pôr um ponto final numa coisa é saber aproveitar outras experiências que a gente tá deixando de viver, porque a gente amargura aquela experiência agridoce que tá chegando ao fim, aquela pessoa que está ficando podre na frente dos nossos olhos, é aquela banana que tá na fruteira, ficando podre dia a dia, mas a gente tem preguiça de jogar fora, e quando a gente vai jogar fora tá cheio de mosca, tá fedendo, tá nojento. Acho que as nossas experiências, elas podem terminar de jeito muito melhores do que aquela banana podre. A gente pode poder dar um final digno pra elas, poder dar um adeus carinhoso, poder falar que fez tudo o que podia fazer, fez o máximo, errou, acertou, teve seus momentos bons, momentos ruins, mas que chegou ao fim no momento certo com saúde. E acho que a vida é isso. Viver, começar e terminar. Meu nome é Edson Castro e esse foi o Pistolada.